pastoreio fundamentado no pastor excelente. Tudo que eu ouvi ontem aqui me deu mais força e mais coragem, começando com o pastor Nilton, quando ele trouxe a palestra. Eu me senti mais fortalecida. E conversando com as minhas irmãs ontem, eu falei, Senhor, eu vou pôr de volta alguns slides que eu tinha tirado. Porque o Senhor, quando tem os seus planos, não adianta a gente mudar. E eu quis mudar e deixar de fora alguma coisa. Mas o Senhor falou, coloca lá de novo. Eu obedeci à voz do Senhor e coloquei novamente. Então, o pastoreio fundamentado no pastor excelente. Quem é o nosso pastor excelente? Senão o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor excelente. E é dele que nós vamos falar. Baseado em João 21, 15 ao 17. É necessário, é o de baixo, né? É o de baixo? O botãozinho de baixo? Ou é o de cima? É o do meio? É o do meio? Ah, o de cima. Não está passando. Alguém pode me ajudar? Passou. Tá. É necessário conhecer o pastor, a fim de que nosso ensino tenha real valor. Eu tenho 2 pastores, além do Senhor Jesus, que é o primeiro em minha vida. Meu esposo é o meu pastor e o meu filho são que pastoreiam ali a nossa igreja, a Igreja Missão Semeadores. E pela misericórdia do Senhor, do meu pastor supremo, Jesus, é que nós estamos aqui nesta manhã, confiando nele, na sua graça, na sua força e na sua misericórdia. Porque conhecemos ele, não de ouvir falar, como a mulher do poço, a mulher samaritana. Mas quando ela conheceu o Senhor, ela viveu uma nova experiência e aí pôde falar com mais convicção sobre quem ela havia conhecido, o Senhor Jesus. Todos nós que estamos aqui já conhecemos. E viemos aqui hoje para ter uma intimidade, para chegar um pouquinho ainda mais perto e conhecê-lo cada dia mais. Porque só o conheceremos em sua plenitude quando estivermos com ele na glória. É o dia que nós vamos receber o nosso diploma, não vamos mais precisar de cursos, de capacitação, de aperfeiçoamento, porque aí o Senhor fará de nós, transformará, fará de nós a obra perfeita. Então, nós estamos felizes por isso. Vamos conhecer... Ai, obrigada, meu amor. Deus abençoe. Vamos conhecer, então, o nosso pastor mais um pouquinho, mas não basta saber o seu nome. O nome dele nós sabemos, mas temos que ser amigo dele, temos que confiar nele. Quando nós confiamos, nós levamos as crianças a confiar. Eu coloquei um testemunho, e já vou tocar nele agora, de um irmão, que é o pai do Canção e Louvor. Não sei se os irmãos já viram o testemunho desse irmão, quem já viu? Alguém pergunta a ele, como que ele fez para que os filhos dele ficassem tão crentes, servissem a Deus com tanta fidelidade? E ele respondeu com tanta simplicidade, ele disse, é simples, meus irmãos, fala de Jesus para eles. Fala de Jesus, ele ainda fala de uma maneira bem simples. Mostra Jesus para eles. Através do quê? Das nossas atitudes de fé. Eu fui criada vendo a fé, mas a fé pode ser vista. Mostra-me as tuas obras. Esqueci a palavra, irmãos. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Então, a fé, ela aparece através das obras. E ele conta um testemunho muito maravilhoso, que quando havia um problema em casa, ele chamava a família, reunia a família e dizia assim, olha, filhos, nós estamos passando por um problema assim, assim, assim. Então, nós vamos orar agora e entregar tudo para o Senhor. E ele vai resolver. Amanhã, bem cedo, a gente terá a resposta. Olha a fé, irmãos. E aí, no dia seguinte, era assim.
ele tinha a resposta, chamava os filhos novamente, falava: filhos, agora vamos celebrar, como disse aqui a nossa irmã. Vamos celebrar, agradecer a Deus, porque o Senhor respondeu a nossa oração. Um pai, o meu pai, a maior parte, o início que seja, sobre Deus eu aprendi com meu pai. Era um homem que quando dizia assim: filha, vem ver o que o pai achou aqui na Bíblia. Eu falei: meu Deus, mas ele já leu tantas vezes, né? Mas a cada dia que ele lia, ele encontrava algo novo e testemunhava para os filhos. Era um homem que quando orava, tanto dizia: ó soberano juiz do trono branco. E aí, como criança, eu via como se fosse um homem muito lindo e importante, sentado num grande trono branco. Porque criança é visual, né? É audiovisual. Quando eu preparo os slides para vocês, eu tenho esse costume de ficar pensando em crianças. Então, eu coloco bastante imagem, porque eu acho que vocês vão querer ver as figuras. E todas as imagens, e até o fundo musical, eles nos remetem ou nos levam mais próximo do literal. A gente começa a compreender melhor, né? Então, nesta manhã, não se incomodem com algumas imagens, algumas formas, mas é importante para que a gente se concentre bem naquilo que Deus tem para nós. Reconhecer que somos vazios, que não temos nada de nós mesmos que venha favorecer a outro. Tudo que recebemos é do Senhor. E nós precisamos estar preenchidos do seu amor, da sua graça, de fé, da sua misericórdia, da sua sabedoria, da sua mansidão. Enfim, preenchidos com os dons espirituais. Que sejamos completos, com o fruto do Espírito. Como nós vemos hoje aqui tantos frutos, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Todas as características do fruto do Espírito, as 9 características. E nós necessitamos disso a cada dia. Eu vendo a representação da nossa irmã, que fez assim a coisa mais linda. E eu me coloquei no lugar e disse: eu também preciso de tudo isso daí. Muitos quilos de perdão. Todos os dias carecemos desses frutos na nossa vida, para que nós venhamos compartilhar com as nossas crianças. É bênção. Onde encontrar tudo isso, ou melhor, em quem encontrar tudo isso. Nós temos o mestre dos mestres, e tudo que fazemos sem ele, nada vale. Sem a permissão dele, nada vale. Sem a assinatura dele embaixo, nada vale. Mas buscamos em Deus, na sua compaixão e na sua misericórdia. Ele que tem por nós um olhar diferenciado. Coloquei aí um versículo que diz, Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes. Eu acho que perdeu isso. Nós pedimos ao Senhor dons, para que nós possamos frutificar através dos nossos dons. Mas sabe, irmãos, os dons, eles não nos tornam autoridades, mas eles nos tornam servos. Quando recebemos algo do Senhor, foi o que nós vimos aqui, a lavagem dos pés. Que coisa linda! Eu já há algum tempo atrás, eu tive isso no meu coração e nunca fiz. Mas agora, mais do que nunca, eu vou voltar e vou fazer com as crianças. Quando elas chegarem na sala de aula, vão encontrar ali a bacia com água, a toalha. Porque o que eu vi os irmãos sentindo ao terem os seus pés lavados é algo inexplicável. E ali nos remete à história de Jesus, lavando os pés dos seus discípulos. Com certeza, os discípulos que desejariam lavar os pés dele,
estavam tendo seus pés lavados por Ele. Que coisa gloriosa. É como se alguém tão importante, ao invés de ser servido, servisse. E que nós possamos pegar para nós esse modelo que é maravilhoso. 2021 a 2030, eu tenho seguido o pastor Celete. Eles têm falado muito da PEC, né? Os irmãos devem conhecer, falado muito sobre a década do pastoreio. Nós estamos vivendo essa década do pastoreio. Como é importante pastorear. E como é maravilhoso ter um pastor. Como é necessário termos um pastor. Eu não sei se os irmãos conhecem como é uma ovelha. Nós que vivemos, às vezes, tão longe da vida rural, dificilmente conhecemos como são os animaizinhos, né? Mas uma ovelha, ela não vive sem um pastor. Ela fatalmente morreria com muita rapidez. Ela cai no buraco, ela não sabe onde encontrar a pastagem certa, ela não toma água em qualquer lugar, em águas correntes, mas apenas em águas calmas, e elas precisam de alguém que os proteja. Quando o Senhor me deu esse tema, eu estava meditando como cada um de nós é diferente, como cada um de nós necessita de um olhar específico. E quem tem esse olhar para nós é o Senhor, porque Ele conhece cada um de nós como somos. E eu lembro de uma historieta, até nós falamos ontem, né? Eu também não gosto muito, assim, de, quando vou falar às crianças, usar muitas historietas, mas hoje eu vou usar uma aqui para vocês, mas nós sabemos a da Bíblia como é, das 100 ovelhas, sobre o cuidado do pastor. É que o exemplo é muito interessante. Uma garotinha que fazia uso de cadeira de rodas, uma cadeirante, ela foi à chácara da vovó. E lá na chácara da vovó, ela pediu para ficar no quintal um pouquinho, ficou bem em frente ao curral de ovelhas. E aí veio o pastor e tomou uma ovelhinha na mão, abriu a portinhola e mandou sair as outras ovelhas. E ele ia e as ovelhas iam seguindo ele na frente. Mas ele carregava uma ovelha no colo. E ela disse assim, por que ele não põe aquela também para andar? E ele foi. E ali passou o tempo. Daqui a pouco volta ele com as ovelhinhas de volta. Vai pondo uma para dentro e contando. E aí chegou a vez da ovelhinha que estava no colo dele. E ele pegou com muito carinho, e quando ele virou a ovelhinha para pôr ali no cantinho, ela viu que faltava uma patinha na ovelha. E ela disse, então é isso. Ela é diferente, por isso ele a trata assim. E ela pôde entender que por isso ela era tratada também com tanto carinho por Deus, pelos seus pais, pela sua família. Às vezes, a nossa diferença não é física, mas é psicológica. Às vezes, a nossa diferença é gritante na nossa força. Uns têm menos, outros têm mais. Uns são mais corajosos, outros menos. Mas o Senhor conhece a cada um de nós e tem por nós um carinho, um cuidado especial. É fato, né, que a figura do pastor que melhor representa é o Senhor Jesus, justamente por causa do seu olhar. E os exemplos que ele deixa em sua palavra como um pastor de ovelha, como um pastor que cuida a ponto de deixar 99 à procura de uma que se perdeu. Então, que nós possamos seguir esse exemplo. Eu não sei qual é o número do slide que está aí, porque eu acho que eu passei um slide que eu não tinha voltado, não tinha colocado lá, mas eu vou colocar para vocês aqui.
O Senhor me deu sobre união. Nós vivemos numa época em que a internet está aí, traz tudo para a gente, mostra tudo para a gente. Às vezes nós escutamos algum assunto, falamos, mas isso aí eu já vi na internet. Mas o Senhor hoje quer falar mais uma vez sobre nós aqui, enquanto pastores de pequenas ovelhinhas. Nós seguimos o exemplo do pastor maior e do pastor da igreja. Estamos debaixo das suas ordens, das suas orientações. Mas nós precisamos caminhar unidos. E mais do que isso, o Senhor quer de nós uma unidade. Todos falando uma mesma língua. Buscando a orientação do pastor da igreja. Para que cada um não tente ensinar algo diferenciado. E existe um propósito na unidade de Deus. Tudo que o Senhor faz é com propósito. E quando a gente pensa de unidade, eu peguei um exemplo que eu achei muito interessante de uma irmã, que, para falar de unidade, ela pensou num purê de batatas. Para fazer um purê, nós pegamos diversas batatas. Podemos pegar as batatas lavadas, aquelas batatas da casca mais suja, uma da casca mais fina, uma da casca mais grossa, não é? Daí a gente descasca tudo, cozinha, né? E faz aquele purê. E quando o purê está prontinho, com leite, com a manteiga, você olha e você encontra ou destaca as batatas. Não conseguimos fazer isso. Está dando para os irmãos me ouvirem bem? Não conseguimos destacar as batatas. Tão grande é a união, é a unidade. Unidade é impossível de se desfazer. Então, quando eu leio em João capítulo 17, versículo 20, o Senhor Jesus faz uma oração pelos seus discípulos. E nós vamos ver e prestar atenção na preposição para. A palavrinha para é uma preposição. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o propósito do Senhor Jesus, continuando no 22. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós. Que lindo esse pastor, que divide a sua glória conosco. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, com propósito, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Olha que propósito lindo de unidade. Então, nós temos aí, muitas vezes, guerras entre os educadores. Isso é meu, mas isso fui eu. E alguém que pega também se apodera, não dá os créditos. O que eu fico muito feliz é que Jesus deixou 66 livros para nós. Deu para nós usarmos. É importante que nós demos os créditos ao Senhor Jesus, mas Ele nos dá a liberdade de usar, de dar, de presentear para as nossas crianças, de nos apoderarmos desta palavra. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses os seguintes conselhos: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhas, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Na lavagem dos pés aqui é o que nós vemos. Cada um considerando o outro superior a nós mesmos. E assim nós devemos ver os nossos irmãos. Cada um, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele,
subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele anulou a si mesmo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que pastor excelente! Que exemplo de pastor nós temos! O apóstolo Paulo não pede, mas ele roga, clama, suplica ao povo de Deus. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. E quando nós estamos juntos assim, nós nos alegramos por isso, porque nós estamos juntos e procurando estar no mesmo propósito, caminhando para o mesmo lugar, com o mesmo sentido, né? Então é isso que devemos ser. Falando de mulheres, sermos mais companheiras como pétalas na flor. E o homem entra também, né? Porque a figura masculina, como disse ontem o nosso pastor, é de grande importância no departamento infantil, né? E que tudo que nós façamos seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Qual a minha responsabilidade no ensino infantil? Quando nós pensamos assim, vem muitas vezes um pesar, né, irmão? Será que eu estou cumprindo tudo aquilo que o Senhor determinou? O propósito de Deus na minha vida? Tudo o que faço com as crianças tem sido suficiente para alcançar o plano de Deus? Tudo aquilo que o Senhor programou. Será que eu tenho cumprido? Olha, o tema pastorear, ele traz assim um peso muito grande para nós. Porque muitas vezes nós vemos o pastor dirigindo a igreja e nem imaginamos o tamanho dos problemas que ele enfrenta, o tamanho das preocupações que ele leva até para casa. E nós temos que ter a mesma forma de agir, os mesmos pensamentos, as mesmas preocupações com os pequenos cordeiros. Tem um versículo que diz assim: se me amas, pastorei os meus cordeiros. E os irmãos já sabem onde é que está a história. Se me amas, pastorei os meus cordeiros. E eu trago aqui essa palavrinha aí, se. Se. É condicional. O que é que nós precisamos para cuidar do rebanho do Senhor? É condicional. Amar o Senhor. Porque quando amamos, conseguimos refletir às nossas crianças o amor que nós sentimos pelo nosso Deus, a fidelidade que nós temos, a lealdade que nós temos, em ler a sua palavra todos os dias pela manhã, em orar, em conversar com Ele, em ter a nossa intimidade com Ele. Tudo isso vai se refletir, e tudo isso foi falado ontem aqui. Como Deus é maravilhoso e como Ele conecta as mensagens. Antes de tudo, então, a questão primordial aí é o amor a Deus. Se não amamos a Deus como Ele quer, como Ele merece ser amado, eu acho que é até difícil, né? Dentro dessa nossa miserabilidade humana, dar a Ele o que Ele merece. Mas dentro das nossas imperfeições, nós devemos buscar ardentemente agradar o seu coração. Porque Ele nos conhece. O fundo musical diz: Senhor, eu sei que Tu me sondas. Ele conhece o nosso deitar, o nosso assentar, o nosso levantar. Tudo que vai aqui dentro. E tudo que tem aqui dentro. A sua palavra diz que Ele sabe quantos fios de cabelo temos em nossa cabeça e quantas batidas por minuto dá o nosso coração. BPM. Que Deus grandioso. Que cuidado excelente. Que exemplo de cuidado excelente
Ele nos dá. Então, se nós amamos a Ele, nós devemos procurar imitá-lo, ser parecido com Ele. João, capítulo 21, versículo 17. É o que está ali, irmãos? Eu não enxergo. É, né? Começa 21:15, isso. Depois de terem jantado, se os irmãos quiserem acompanhar ou acompanhar lá também, eu já coloquei lá para ficar mais fácil. Então vamos ver essa passagem bíblica. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Não é pecado você querer amar mais a Jesus, não. Quanto mais alguém disser, eu amo Jesus, você fala, eu também amo Jesus. E eu quero amar mais ainda Jesus. Quero amar mais. E aí ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus responde para ele, apacenta os meus cordeiros. E eu gosto das traduções, quando diz primeiro cordeiro, porque o cordeiro é o filhote. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Esqueci de passar o slide. Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz novamente para ele, apacenta as minhas ovelhas. Agora Jesus fala ovelhas. 21:17. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Simão entristeceu-se, por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz para ele de novo, apacenta as minhas ovelhas. Se nós amamos a Deus, o que devemos fazer? Apacentar as suas ovelhinhas. Cada uma delas com seu jeitinho de ser. Até aquele Joãozinho, né? Mais difícil que a tia Jô traz no lápis. Aqueles são os que nós devemos carregar muitas vezes no colo. Que o Senhor possa estar nos ajudando a olhar para Ele como se estivéssemos olhando num espelho. E prosseguir caminhando e seguindo os seus exemplos. 1 Coríntios, eu pulei um. Eu estou tão ruim das vistas, irmãos, que para mim eu tenho que trocar o óculos. Jesus considera o nosso amor por Ele como a qualificação básica para o serviço cristão. É a primeira qualificação. No mundo secular, é claro, é muito bom a nossa capacitação, quem pode fazer uma faculdade, é excelente, até porque toda e qualquer profissão favorece para o crente. Um médico crente trata diferente seu paciente. Ou um professor crente trata diferente o seu aluno na escola lá secular. Tudo que fazemos na nossa profissão tem um diferencial quando nós amamos a Deus e servimos a Deus. E tudo isso reflete no nosso trabalho secular do dia a dia. Então, Jesus considera o amor por Ele a qualificação básica. Se você não tem nenhum diploma secular, não se ache menos importante. Mas busque o diploma que vai ser entregue no último dia. Ao tocar da 7ª trombeta, aleluia! Você será diplomado. Seremos diplomados. Estaremos prontos para estar com o Senhor. Enquanto isso, nós seremos sempre alunos aqui. Até o mais capacitado, com o maior diploma, ainda está se preparando aqui. Ainda está estudando, porque a Bíblia traz para nós riquezas infinitas na palavra do Senhor. Sem amar a Deus fica impossível, irmãos. É impossível sem amar a Deus.
Sem amar a Deus, só se consegue ficar com as crianças. O pastor disse aqui ontem. E eu já vi alguém dizendo assim, dá para você ficar com as crianças hoje? Não sei se você já foi convidado algumas vezes assim. Você pode ficar com as crianças? E até no mundo secular, o ficar é algo muito superficial, é algo sem compromisso. Ficar não é coisa de crente, né? Mas trabalhar com elas, preocupar-se com elas e ter para com elas o olhar de Cristo é diferente. Sem amar a Deus, nós só conseguimos fazer algumas tarefas com elas, educá-las até socialmente, que na verdade é uma tarefa dos pais, brincar com elas, diverti-las, fazê-las rir, apresentar programas e, enfim, entretê-las. Mas foi para isso que nós viemos? Foi falado aqui de uma forma tão especial, a preocupação trazida pelo pastor Nilton sobre o que fazemos nas salas com as crianças, e eu louvo a Deus, que a presença de vocês aqui só prova o tamanho da responsabilidade que vocês têm tido na sala com as crianças. Mas, a cada dia nós precisamos nos preocupar com o que está sendo ensinado nas salas. Certa vez, liderando um grupo de professoras, eu passei numa sala da escola dominical e a professorinha estava, lencinho branco, caiu no chão, moço bonito do meu coração, posso jogar? Pode. Ninguém vai olhar? Não. E jogando um lencinho com as crianças. Eu, Jesus! E era uma classe de maternal. Aí eu respirei fundo, depois chamei a irmã e perguntei, minha filhinha, o que você está me ensinando com aquela brincadeira? Não, porque a revista traz sugestões de um momento de brincadeiras. Eu falei, mas tem tanta brincadeira boa que a gente pode fazer, que a gente pode criar com as nossas crianças, né? E depois, brincando com elas, até criei várias brincadeiras com a capa de José. Capa de José, então pega, faz uma capinha. A capa de José, que bonita é. Por que papai lhe deu? Porque ele obedeceu. Posso jogar? Pode, ninguém vai olhar? Não. Joga a capa de José. Joga o lenho verde nas águas amargas. Eu fiz um lenhozinho verde, a mesma coisa. Eu não trouxe aqui, mas depois, se as irmãs quiserem, eu passo para as irmãs. A brincadeira do lenho verde. Coisas grandiosas tem na Bíblia para nós passarmos, ensinarmos para as nossas crianças. Não há necessidade de buscar lá fora, nem no secular. Então, que a gente tenha esse devido cuidado. Certa vez, Cristo foi questionado, eu não estou conseguindo acompanhar junto com, acho que é antes disso, né? Certa vez, Cristo foi questionado pelos seus apóstolos, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então é amar a Deus. De que maneira amar a Deus? E o segundo é amar, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Às vezes alguém diz assim, tudo bem, eu estou em paz com Deus. Mas está em paz com o irmão? Porque se não houver a paz com o irmão, se não houver o amor com o irmão, não há amor a Deus. É algo que a palavra de Deus deixa bem explícita. Em Marcos, capítulo 6, versículo 34, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, eu gosto de pegar esse versículo e ficar pensando na cena como foi. Ao desembarcar, ele desceu do barquinho. E ele fez então o quê? Ele olhou, levantou as vistas e olhou. E viu. Porque muitas vezes nós olhamos e não queremos ver. Ele olhou e viu. Viu o quê, irmãos? Ele viu uma grande multidão. E sentiu o quê? Sentiu uma grande compaixão. Por quê? Porque eram como ovelhas sem pastor. Então ele fez alguma coisa, porque ele sentiu a compaixão. Ele começou
a ensinar-lhes muitas coisas. Porque olhar e sentir pena é uma coisa, mas olhar e sentir compaixão é o que move a ação. Se eu olho para as crianças com o olhar de Cristo, eu sinto compaixão. E se eu sinto compaixão, eu vou querer então ajudá-las. Eu vou querer então pastoreá-las. Eu vou querer cuidar de cada uma delas, com amor, com o cuidado do Senhor Jesus pela vida delas. Um olhar compassivo faz a diferença. Meu pai, ele é compositor e ele gostava muito de fazer louvores pela Bíblia. Hoje eu nem trouxe o meu violão, até porque eu só toco em Fé maior, né? Vocês conhecem essa tonalidade, né? É só em Fé maior. E as crianças amam. Eu falo, tia, como você toca bonito, Fé maior. Mas eu vou cantar um pedacinho que conta a história assim, ó. Doce olhar, meigo olhar, que ao cego faz ver a luz. Doce olhar, meigo olhar, é o lindo olhar de Jesus. Eu canto também em Fé maior. Me encontrou assaltado na estrada de Jericó, com muito afeto e cuidado, minhas feridas untou, pôs-me em sua cavalgadura, numa estalagem deixou, sob os cuidados de um que sempre de mim cuidou. Doce olhar, meigo olhar, que ao cego faz ver a luz. Doce olhar, meigo olhar, é o lindo olhar de Jesus. E é um louvor bem longo, que fala sobre os cuidados de Jesus pela nossa vida, que são cuidados especiais, cuidados estes que nós devemos ter também para com os pequeninos. Eu não vou passar esse vídeo, porque eu sei que a maioria dos irmãos já conhece, não já? Levanta a mãozinha quem já conhece. Pois é. Deixa? Desculpe, irmãos, então eu vou deixar, porque os irmãos pediram. Eu gosto muito desse vídeo. E bem no começo, aí eu acho que o irmão... Peraí, eu volto mais uma vez, que é para ele, que ele está indo automático. Então, quando eu coloquei esse vídeo, as crianças choravam. Porque uma das histórias mais lindas da Bíblia, que nos fala sobre o amor ao próximo, é o do bom samaritano. Olha para mim, vamos. E esse desenho está muito bonitinho, né? Deixa eu compor um hino para você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião. É o que devemos não ser. Sei como ele cantava. Os bons samaritanos estão aqui nesta manhã. Que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele Glória havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano que você
traidor, o bom samaritano. Bom samaritano está aqui, cuidando das nossas feridas, das nossas causas, da nossa família, dos nossos cordeirinhos. O olhar dele está sobre cada um de nós nesta manhã. Não importa que tipo de ovelhinha nós somos. Às vezes uma mais rebelde, um pouquinho, que fica pulando a cerquinha, querendo um gramado mais verde. Mas ele está sempre ali, com a sua vara e com o seu cajado. Deixa numa estalagem, né? Cuida, recomenda. O cuidado de Deus é grandioso, é maravilhoso. Nós temos questões importantes sobre pastoreio. O que realmente significa pastorear? Quem deve pastorear? De que maneira pastorear? E qual modelo melhor de pastor nós já temos, nós já falamos aqui. O que realmente significa pastorear? Nós sabemos que em nossas igrejas, a maioria delas, principalmente das Assembleias de Deus, e na nossa também, que servimos, não existe o episcopado para mulheres. As mulheres não são levadas ao presbitério, ao pastorado, ao evangelismo, não é verdade? Mas nós estamos falando de pastoreio das crianças. O que significa pastorear? Levar o gado ao campo, guardá-los, né, enquanto pastam, no sentido figurado, guiar, dirigir, governar, mas é na Bíblia, na palavra de Deus, que nós encontramos o verdadeiro significado de pastoreio. No seu sentido literal, um pastor é alguém que cuida dos rebanhos das ovelhas. E as Escrituras Sagradas trazem essa conotação aí, com muito amor, né? Com muito maior, sobre o termo pastor, envolvendo o cuidado e o amor. Então, pastorear é guiar mansamente, não deixar que nada falte, guardar no aprisco, buscar as ovelhas que estão dispersas e livrá-las do mal. E, finalmente, dar a vida por elas, se for possível. Olha a última frase. E, finalmente, dar a vida por elas, se for possível. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos anulamos por causa deles. Nós deixamos de ir a um passeio por causa deles. Nós deixamos de comprar alguma coisa para nós por causa deles. Mas dar a vida por eles ainda é muito mais que isso. Existe de nós um sacrifício muito maior. E esse sacrifício ninguém pode fazer por nós. Jesus já fez por nós o sacrifício maior. E agora é o momento de nós retribuirmos a nossa gratidão. De que forma? Cuidando dos seus cordeirinhos. Cuidando, zelando com amor dos seus cordeirinhos. Quem deve pastorear as crianças, hein? Quem é que deve? A quem foi dada essa tarefa? E aqui, o pastor Gilberto Celete, ele faz uma lista. Tios, tias, professores, professoras, monitores, voluntários, contadores de histórias, né? Eu não pus o slide para os irmãos. Palhaços, palhaças, os artistas, os cantores, cantoras, os bonecões, todos estes precisam sair de cena e dar lugar ao pastor ou à pastora das crianças. Porque não é todo momento de brincadeira, como nós sabemos, mas a maior parte do nosso tempo deve ser levado em consideração, que é o ensino às nossas crianças. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Eles têm brincadeira na escola, eles têm de monte brincadeira na escola. Eles têm passeios com seus pais, com cuidadores. E é claro que dentro da nossa igreja, dentro das nossas salas de culto, eles também têm que sentir alegria e satisfação. Como as tias cantaram aqui, aí eu peguei e filmei vocês para me imitar. Lá em casa eu vou treinar no espelho para eu fazer igualzinho. Aquela batida de pé, aquela palma. Eu vou pôr lá e eu vou ficar na frente do espelho fazendo. Porque as crianças amam e necessitam disso. É o tempo deles. E vai passar essa fase. Mas
Tudo isso bem dosado, com a preocupação de trazer o principal, que é a comida, o alimento, são as águas frescas, são os pastos verdejantes, que nós só encontramos aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. É Jesus que traz tudo isso. A minha casa será chamada casa de oração. A igreja não é parque de diversões, não é um lugar ideal para piscinas de bolinhas, escorregadores, cama elástica, né? Às vezes até colocamos isso, quando é uma festa especial, né? Aí a gente deixa um espaço preparado para eles, mas não todos os domingos, porque eles têm que sentir desejo de vir para a igreja para louvar, para decorar versículo, para ouvir história bíblica, para desejar ser igual o tio, igual o pastor da igreja, igual a tia que está ensinando. Eu quero ser professora também, eu quero ensinar a outros, eu quero ajudar a outros se salvarem, arrebatando-os do fogo. Porque tudo aqui é muito efêmero, passa tudo muito rápido, é muito passageiro. E devemos nos lembrar que aqui somos estrangeiros e não turistas, não estamos a passeio. Viemos aqui para uma obra muito grande. Nós somos convocados para o exército de Cristo, para pregar a sua palavra, levar o seu evangelho ao coração dos pequeninos, para que eles cresçam fortificados na graça, no conhecimento, no poder de Deus, diante dos homens e diante de Deus, assim como Cristo cresceu. Esse é o nosso papel. E nunca devemos nos esquecer. Pastores de crianças devem ser servos fiéis, que amam e buscam a comunhão com Deus diariamente, que tenham total compreensão do verdadeiro significado da palavra pastorear. E, finalmente, se preocupem em cumprir o seu papel de pastor dos pequeninos com muita fidelidade. Sabe, irmãos, só vai sair o serviço bem feito se nós formos fiéis. É fácil ser fiel? É, irmãos? É fácil? Pode responder sem medo, é fácil? Eu até respondo também, não é fácil. Ser leal, ser fiel, não é fácil. Eu gosto de cantar com a Verde Linda para eles, um louvor que eu aprendi ainda pequenina. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há um caminho a percorrer, há uma vitória para alcançar. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. São as palavras que eu digo diariamente para o Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero ser fiel. Nós fizemos até uma escola bíblica, uma IBF, falando sobre fidelidade. A Bíblia possui conselhos, alertas para todos aqueles que estão com a responsabilidade de pastorear. Tiago 3:1, esse foi um dos primeiros versículos que eu aprendi quando comecei a ensinar. Porque dá um medinho na gente, não dá? É para dar. Ou pelo menos uma certa preocupação. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que vos será cobrado o quê? O mais duro juízo. Será cobrado de nós o mais duro juízo. Nós temos a responsabilidade de ensinar a verdade. De que maneira nós devemos pastorear? O pastoreio, ele deve ser constante. Segundo Deuteronômio 11:19, a ação de pastorear no contexto familiar, ela deve acontecer da seguinte forma. Foi falado ontem aqui também. De que maneira? Assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, a todo momento, escrevendo nos umbrais das nossas portas, passando o sangue de Jesus nos umbrais das nossas portas, que as crianças vejam a nossa fé. Tem uma história aqui interessante sobre pastorear o leite. Quando
Nós éramos pequenos, não tinha aquela leiteira de apito, hoje tem, não sei, né? Deve ter muitas modernas, né? Então a gente tinha que ficar no fogão. A minha mãe chamava pastorar. Ela dizia assim: quem vai pastorar o leite? Ela não dizia pastorear. E aí ninguém queria pastorear o leite. Por que a gente não queria pastorear o leite? Isso, meu Deus, é porque se derramasse, a gente levava um safanão, ficava sem leite, ainda ia ter que tomar o chá de capim-santo que tinha lá no fundo do quintal. Não tinha outro leite. Então tinha que ter muito cuidado, não tirar os olhos ali da leiteira. Quando ele começar a subir, a gente corre e desliga o botão do fogão. Pastorear é assim, não se deve tirar os olhos. Vamos ver esse vídeo rapidinho. Eu não sei se ele começa automático. Irmão, dá para dar um toquinho no vídeo? Quem está aí no... Isso. Aumentou. Da janela de um prédio e foi salvo por um homem que passava na rua. Imagens de câmera de segurança mostram um desespero do chinês ao perceber que o bebê iria cair. Várias pessoas tentaram ajudar colocando caixas e papelão no chão. A criança estava pendurada na janela do segundo andar do prédio, não aguentou e despencou. A chuva atrapalhou, mas o homem conseguiu pegar o bebê no ar. A mãe do garoto tinha saído de casa para fazer compras e apareceu minutos depois. Ela saiu de casa para fazer compras. Ela tirou os olhos dele. Ela precisava fazer compras. Mas antes de sair, nós devemos tomar os devidos cuidados. Esse exemplo aí é físico, mas espiritual, como é? Nós somos colocadores de cerca no abismo. O que é melhor, deixar uma ambulância esperando para quem cair, se machucar, você socorrer rapidamente? Ou colocar uma cerca no abismo? É óbvio, né? Que a sabedoria nos ensina, a sabedoria de Deus, que é melhor nós colocarmos uma cerca para evitar que o mal aconteça, porque depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Não adianta chorar. Não tem mais conserto. Eu tenho esse exemplo desde criança, não tinha outro leite. E aquele que derramou, você não pega nunca mais, né? Então, nós temos que ser os colocadores de cerca para as nossas crianças não caírem no abismo, não caírem nesse mundo mal. Como nós temos visto, ouvido, presenciado, né, na televisão, nas mídias, a todo momento, o quanto as nossas crianças estão sendo atacadas nas escolas. Mas olha, irmãos, se essa criança tua, se esse teu filhinho, essa tua menininha, esse teu menininho estiver usando a armadura de Deus, não pega nada, viu? O capacete da salvação vai proteger a sua mente. Ele vai estar sempre com os pezinhos calçados na preparação. Eu tenho crianças na igreja que levam a Bíblia na mochila. E já foram xingados, já fizeram chacota com eles. A professora já brigou. Para que trazer isso na escola? Isso na escola. A proa é que na hora do recreio eu gosto de ler um pouquinho a minha Bíblia. Mas não precisa. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é o que deve estar no coração das nossas crianças, né? Mateus capítulo 18, versículo 14 diz: assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Um desvio de olhar. Irmãos, eu conheço cada história e sei que vocês também. Crianças que morrem na piscina por falta de cuidado. Crianças que são atropeladas por falta de cuidado. Eu quase perdi o meu filho quando ele tinha 3 para 4 aninhos. Ele escapou da nossa vista, foi muito rápido. Faltou vigilância minha e do meu esposo. E ele foi atravessando a rua por um fio. O ônibus não passou por cima do meu filho. Uma vez eu perdi a minha filha na praia. Ela se perdeu de nós. Irmãos, pense na angústia, no desespero. Quando nós a encontramos, eu falei: vamos embora, amor, eu não quero mais ficar aqui. Porque deu um alívio tão grande. Mas eu peguei aquela lição para mim.
quanto vale o nosso olhar sobre as nossas crianças. Tem gente que diz assim, não, para entrar no quarto tem que bater. Eu tenho que respeitar a privacidade do meu filho e da minha filha. Desde quando isso, irmãos? Desde quando? Não pode ter a senha do celular do filho e da filha. Desde quando isso, irmãos? Os nossos filhos são responsabilidade nossa. Eu adoro a Deus e me alegro tanto e celebro, como a nossa irmã disse ontem, porque o meu filho é pastor da nossa igreja. A sua esposa é uma bênção. Os nossos netinhos, a Gabi e o Rafinha. O Rafinha é meu ajudador, ele chega na igreja, é um obreiro, já vai ligando meu computador, já sabe minhas senhas, tudo, arruma microfone, caixa de som, na sala das crianças. O meu genro pastoreia um dos setores do Belém, da igreja do Belém, setor 36 Penha. Marcos Paulo, minha filha, uma pastora ali junto com ele, meus netinhos, Marcos Vinícius, Hilde e Isabelle, todos servem ao Senhor. Mas, ainda assim, o meu coração de vó, de vez em quando fica pulando. Será que estão bem? Será que estão vendo tudo que eles veem no celular? Será que estão cuidando deles? O meu filho já foi mais radical, ele não deu celular para nem para a Gabriela, nem para o Vini. Ou deu e depois tirou. Mas, cada um tem a sua maneira de cuidar, a sua maneira de educar, mas que nós tenhamos a sensibilidade, que o Senhor quer que tenhamos a sabedoria, a percepção do que é necessário para o cuidado ideal com os nossos filhos. Quantos filhos de líderes das igrejas têm se suicidado? Eu sei de casos horrendos. Por quê? Porque o olhar sai, escapa. Eles escapam ao olhar. E eles têm que ser cuidados a todo momento. Uma vez eu ouvi uma tia dizer que a criança diz assim, papai, lá no sítio, eu posso ir ali? Aonde você vai? Ali, papai. Naquela árvore? Então você só vai até ali. Porque da árvore para lá, o papai não enxerga mais. Da árvore, você volta. O nosso olhar tem que alcançá-los a todo instante. Mas na escola você consegue olhá-los? Não. Por isso a necessidade do preparo com a armadura de Deus, para que ele saia de casa armado, vestido. Vestido. Quais são? A couraça da justiça. O cinto da verdade. O capacete da salvação. Os pés calçados na preparação do evangelho da paz. O escudo da fé. E a espada da justiça. E essa espada, eu acho que vou pôr o escudo para cá. Eu me sinto melhor, eu vou pegar a espada com essa, porque eu sou destra, e a espada é a arma de ataque, e a espada é a palavra de Deus, é com ela internalizada na mente e no coração, que as crianças conseguem vencer as astutas de Satanás, as ciladas que são colocadas para elas todos os dias. E Jesus deu exemplo, não foi assim que ele venceu? Ah, Senhor, olha aí, manda que essas pedras se transformem em pão. Vai, tia Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim nós temos exemplos maravilhosos do nosso excelente pastor. Pastoreando assim, nós evitaremos de sabor, de chorar sobre o leite derramado. No contexto igreja, como pastorear os pequeninos? Conduzindo-os ao longo do caminho, formando discípulos, como está sendo feito hoje aqui, visitando os lares constantemente, a fim de conhecer o meio em que vivem e seus estímulos, buscando as ovelhinhas perdidas e disciplinando sempre. Visitando os lares, irmãos, já perceberam como é importante a visita nos lares? A visita nos lares é muito importante. Porque às vezes você só conhece a sua ovelha, a sua ovelhinha,
na sala de aula. E você nem entende porque ele tem certas atitudes. Por que ele é assim? Uma vez eu fiz uma reunião de pais na escola, e quando os pais iam entrando, fisicamente às vezes nem parecia muito, mas eu dizia, aquele deve ser o pai do fulano. Aquela é a mãe do ciclano. Olha, aquele lá. E aí, quando eles iam se sentando nas cadeiras dos filhos, nas suas respectivas cadeiras, eu dizia, acertei. Os trejeitos se parecem. A maneira de falar. As crianças se parecem com o pai, com a mãe. E quando nós visitamos o lar dessas crianças, nós entendemos por que aquela criança é assim na sala, por que aquela menina se veste daquele jeito, né? Eu estou falando principalmente de crianças que não têm os pais cristãos, que não frequentam a nossa igreja. Nós precisamos urgentemente conhecer o lar dessas crianças, que frequentam a nossa igreja, mas que os pais não são crentes. Para que nós possamos interagir, claro, sem invadir a privacidade, mas ter uma perspectiva maior sobre aquilo que nós podemos fazer com aquela criança. De que maneira eu vou trabalhar com essa família? De que maneira eu vou evangelizar? Quando nós falamos em evangelizar, eu não trouxe nenhum material, irmãos, porque para a gente que vem de longe é difícil, né? Aí tem que pagar muita bagagem e tudo, mas eu trouxe aqui só um cubinho, que as crianças gostam muito, é um cubo. Os irmãos conhecem o Evangecube? Quem conhece o Evangecube? Isso, ele é muito bom. Ele tem um pequenininho, eu nem sei mexer muito nesse grande aqui, mas quando nós falamos em evangelizar as crianças, nós temos que buscar formas, maneiras de trabalhar com eles. Nem eu sei mexer com o negócio aqui, tá vendo? Mostrando a eles qual a necessidade da salvação. O pastor falou algo aqui muito importante. Como é que nós vamos ensinar às crianças que existe salvação se eu não mostrar a eles que existe o pecado? E que desde o início o homem está separado de Deus por causa do pecado. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se ele não souber sobre isso, ele nunca vai aprender. Eu vou deixar aqui, eu nem vou manipular, depois os irmãos veem, é só pedir pelo site, não sou eu que vendo não, viu, irmãos? Eu comprei pelo site e é uma forma bem gostosa de você estar evangelizando, ensinando e mostrando à criança o plano da salvação. E está completinho aqui. Então, depois os irmãos podem pegar e manipular, vou até deixar aqui. Tá bom? Chama-se Evangecube. Então, nós temos que estar com o nosso olhar constantemente sobre as nossas crianças, promovendo o amadurecimento espiritual através da oração e do ensino bíblico. Todas as segundas-feiras nós temos com as crianças o período de oração. Irmãos, e eles dobram o joelho e eles oram de verdade. E eu sei que vocês aqui também fazem esse trabalho. Porque se os adultos precisam orar, por que as crianças não precisam? Eu fiz um paralelo de tudo que o pastor estava falando aqui ontem sobre as crianças, pastor Nilton, a permanecer no templo durante alguns eventos que são tão especiais. Aos domingos à noite agora, a minha turminha, que é de juniores, e até dos pequenos estão permanecendo no templo, porque eles querem testemunhar. Às segundas-feiras nós ficamos na sala com o nosso círculo de oração e ensino da palavra. Na quarta-feira eles fazem teologia. E é muito bonitinho. Domingo pela manhã, nós temos separadamente a nossa escola bíblica dominical. E no domingo à noite, eles participam no culto da igreja, porque eles querem louvar com a igreja. Eles trazem uma palavra na segunda-feira, que é um treinamento para no próximo domingo eles trazerem a palavra no culto. Então, eles já sabem que eles têm aquela responsabilidade. E esse treinamento tem sido muito bom, de grande valor. Então, isso é promover um amadurecimento espiritual através da oração com as crianças, do ensino bíblico, mantendo um relacionamento pessoal com eles, com esses cordeirinhos, acompanhando o seu desenvolvimento espiritual a cada dia. O livro de estudo fundamental, como nós sabemos, é a Bíblia. Eu ia trazer uma Bíblia grande, mas ela é pesada. Ia passar o peso, né, na mala. Mas, irmãos, são 66 livros. Outro dia eu vi uma pessoa
eu nem vou falar muito detalhes, a pessoa, se estiver sendo gravado, que os irmãos editem, a pessoa disse assim, olha, eu poderia ler a Bíblia, mas eu vou recitar uma poesia, Pegadas na Areia. Eu falei, tudo bem, a poesia é até bonita, mas 66 livros, quer poesia? Você vai lá para Eclesiastes, vai para Provérbios, coisas gloriosas, vai para Salmos, coisas lindas, riqueza grandiosa para nós, a Bíblia, a palavra de Deus. 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. As nossas crianças lá conhecem todos os gêneros literários. E isso é de grande valor para elas, irmãos. Elas ficam muito felizes com o aprendizado. No pastoreio com as crianças, o ensino principal deve seguir as seguintes mensagens. O amor de Deus, o amor de Deus, que nós lemos em João 3,16, né? O problema do pecado, em Romanos 3,23, e tem mais 6,23. A solução para o problema, né? Está em Atos 4,12, 1 Coríntios 15, 3 e 4, 1 Timóteo. A necessidade de receber o Senhor Jesus. A necessidade. E a segurança da salvação. As crianças precisam sentir seguras. Nós fizemos, ensinando soteriologia, e uma das perguntas da prova era, você tem certeza da sua salvação? Pasmem, alguns responderam, não. Depois tentaram explicar o porquê, mas não colou. Nós, os crentes em Jesus, temos que ter a certeza da nossa salvação. Não pode haver dúvidas nesse quesito. Conhecemos quem é Jesus, conhecemos o seu sacrifício por nós e sabemos o que é preciso fazer para estar pertinho dele. Então não pode haver dúvidas. Se houver dúvidas em nós sobre a nossa salvação, que certeza nós vamos dar às nossas crianças sobre ser salvo em Jesus Cristo? O melhor modelo de pastor, como nós vemos aí, é o nosso Senhor Jesus. Ele é o mestre dos mestres, um exemplo a ser copiado, sem restrições, né? Não precisa nem nos preocupar com os direitos autorais. Ele nos dá para usar toda a sua metodologia. Mas qual é a sua metodologia? Ela é brilhante, incontestável, esclarecedora, desafiadora, estimuladora, intuitiva. Ela nos leva a imaginar, a criar e podemos copiar a forma como o Senhor Jesus fazia. Ele não tinha um microfone auricular, né? Na época não existia. Ele não tinha nenhum tipo de microfone que fizesse a sua voz soar mais alto. Ele não tinha uma tribuna tão bonita, tão enfeitada, um copinho de água do lado. O Senhor Jesus pregava do alto da montanha. O Senhor Jesus pregava de um barquinho. E ali as pessoas sentiam prazer em ouvir. Jesus ensina-nos a amar o nosso semelhante. Eu vou passar esse que nós já vimos. O mestre nos ensina a ser humildes, como nós já vimos aqui, e eu vou passar alguns slides por causa do tempo. Os entendidos, pois, vou voltar, desculpa, irmãos, para lermos juntos, tá? Eu gosto muito desse versículo de Daniel 12:3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Eu sempre digo às crianças, você quer brilhar como uma estrela? A estrela maior é Cristo. Mas um dia o Senhor colocou uma lá em Belém. Uma estrela especial. Uma estrela que levava pessoas a conhecer o bebê Jesus. Uma estrela que guiou magos, guiou pastores. Mas hoje nós somos estrelas. Devemos ser brilhando o brilho de Cristo. Para atrair pessoas, não mais ao bebê da manjedoura, mas ao Cristo da cruz. Que hoje é ressurreto. E que voltará muito em breve para nos buscar.
E cada criança pode ser uma delas, uma dessas estrelas, brilhando o brilho de Cristo, atraindo pessoas. Elas levam a palavra de Deus para a escola. Eu estava comentando com o pastor que pregou aqui ontem, que nós demos a elas uma Bíblia, ao meio da revista corrigida. E aí eles liam e não entendiam muito, e eles queriam pregar, e eu falei assim, amor, vamos ter que comprar mais Bíblia, vamos comprar agora na linguagem de hoje. E compramos, e demos às crianças. Irmãos, eles têm tanto desejo de aprender, criança só precisa ser estimulada. Aí eu falei, agora eles deixam essa aqui, né, ou levam uma para casa, continuam carregando 2 Bíblias. Eu falei, mas por que vocês estão trazendo 2 Bíblias? Não, porque a gente gosta de ler nessa e comparar nessa. Eu digo, oh, coisa linda. O verdadeiro estudante da palavra de Deus. Porque muitas coisas a gente lê na linguagem de hoje e parece que foge muito, né, da linguagem corrigida. Então, irmãos, o que eles precisam é do nosso estímulo. João 10:11. Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Salmo 23, Deus é o pastor de Israel. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em Isaías 40:11, ele apacentará. Em Jeremias 31:10, ele guarda. Em Ezequiel 30, eu não coloquei os slides para os irmãos, 34:12, ele sai à procura do seu rebanho. E é assim que nós devemos fazer, a exemplo de Jesus, sair à procura do rebanho. Cristo é o bom pastor, um pastor que chegou a dar a sua própria vida por nós. E como falar essas verdades reveladoras, né, para as nossas crianças, transformadoras? Certa vez alguém disse assim, há algum tempo atrás, olha, você deve levar a palavra, mas não precisa falar de sangue para a criança. Eu, como assim? Mas a história de Jesus tem sangue. E nós devemos falar de sangue para a criança, sim. Do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. As crianças precisam entender de tudo. Ainda mais nos dias de hoje, que elas são precoces em tudo, né? Em tudo elas são precoces. E por que não na palavra de Deus? E elas ficam maravilhadas com a história de Cristo e elas choram com a história de Cristo. Tem um fundinho aí? Tem um fundinho musical aí? Isso. E nós começamos, sim, a ensiná-las sobre como Ele veio. Eu gosto de mostrar, assim, para as crianças como foi glorioso aquele dia. Anjos fizeram um grande coral, cantavam no céu e anunciavam. A grande estrela brilhou, porque não era qualquer um que nascia num corpo humano, num corpo de gente. Nascia um rei sublime, nascia o nosso Jesus. E aí, continuando, falamos sobre a vida dele para as crianças. Quem foi ele? Como ele viveu? O único e perfeito Filho de Deus que nunca pecou. O perfeito que nunca pecou. É importante trazermos as crianças desde o início. Jesus era obediente à sua família, ao seu pai, à sua mãe. E depois, vimos para a parte principal. Depois do seu ministério, tudo o que ele fez. Pode subir um pouquinho o som, o áudio. Eu junto o áudio com o visual, para que a criança possa se concentrar sobre a importância dessa história, sobre uma história tão linda que deve ser contada com muito esmero, com muito amor, com muito carinho. E ela vai ficar aí para vocês. Ela vai ficar lá no computador da igreja, para as irmãs dos setores trazerem um pendrive, copiar e levar para as crianças de vocês, porque eu trabalhei esses slides com muito carinho, pintei, pus as gotinhas, tudo com muito carinho, porque as crianças precisam conhecer Jesus mais a fundo, o que ele passou por nós, qual foi o sofrimento, teve que passar por nós, para que nós hoje estivéssemos aqui.
assentados já em lugares celestiais, né? Através da sua palavra, com o privilégio de estar descansando em seus braços, de ter a tranquilidade, sentir a paz e o amor, de ter esperança, porque a esperança é a âncora da nossa alma, dizem Hebreus, e Jesus é a nossa esperança. Quando diz a esperança é a última que morre, eu digo a minha já morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje enche o meu coração de alegria e de esperança. Esse é o nosso Jesus, que sofreu, despiram Ele. Imaginem a vergonha que Jesus sentiu. Levemos as nossas crianças a pensar nisso. Se alguém despisse você na frente de todo mundo, para você mostrar o seu corpinho, que vergonha você sentiria. Como você se sentiria humilhado. Por que Jesus tinha que passar por tudo isso, por toda essa vergonha? Ser humilhado, ser ferido por nossa culpa, ser cuspido, porque cuspiram no Senhor Jesus. Devemos contar os detalhes do sofrimento de Cristo para as nossas crianças, para que elas consigam entender o tamanho do amor que o pastor dos pastores tem por cada ovelhinha sua. Jesus foi ferido por nós. Está lá em Isaías 53:5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre ele é o que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo que o Senhor Jesus passou era para mim. A cruz era minha, mas o Senhor tomou o meu lugar. Foi por amor que Ele carregou aquela cruz tão pesada. Foi por amor, caindo e levantando até o Gólgota. Foi por amor de mim, por amor de cada ovelhinha, de cada criança. Jesus caminhou o caminho do Gólgota, até chegar lá no alto, no lugar chamado Gólgota, caveira. Era a hora 9, quando Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparastes? A criança precisa sentir como foi duro tudo que o Senhor Jesus passou por nós. E contar a elas que mesmo nesse momento tão difícil, ainda haviam aquelas pessoas que não acreditavam. Como quando você diz na escola para um coleguinha, como você diz para um vizinho, um coleguinha na rua, quem é Jesus? E criticavam, né? Salvou a tantos, por que Ele não salva a Ele mesmo e desce aí dessa cruz? Mas teve um que se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mostrar à criança que o arrependimento é o mais precioso para que ela alcance o reino dos céus. A criança precisa entender esta mensagem, o arrependimento. Jesus ficou entre o céu e a terra, assim como Ele disse que ficaria. Eu ficarei entre o céu e a terra e a todos atrairei a mim. Porém, Ele não ficou na cruz. Como disse a nossa irmã ontem, por isso celebramos. Como disse a irmã Marlene, também não ficou no túmulo. O nosso Senhor Jesus traspassou a cadeia da morte. E Ele foi glorificado. Lá só ficaram os lençóis que cobriam o corpo do Mestre. Porque ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. Essa vitória deve ser contada às crianças com muita alegria, com muita satisfação, porque o Senhor Jesus, Ele foi para o céu, e Ele voltará para nos buscar. Desculpa que eu passei um slide, eu vou voltar ele de novo, porque quando toca a música, é o momento em que as crianças vibram de alegria, as crianças vibram de felicidade, porque o Senhor Jesus não ficou preso no túmulo, Ele ressuscitou
ressuscitou, trazendo para nós a vida, trazendo para nós a vitória, trazendo para nós a oportunidade de um dia estarmos assentados ao seu lado. A natureza voltou a cantar, a natureza se alegrou, as flores voltaram a desabrochar, porque o Senhor Jesus é vida e trouxe essa vida para cada um de nós. Mas o mais importante, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele foi preparar para nós um lugar. E no momento certo, Ele voltará. Ao toque da última trombeta, Ele vai raiar nas nuvens e nos levar para estar com Ele. E é essa expectativa que as nossas crianças devem ter. Esperar a volta de Jesus. E com esta esperança, elas vão vencer, vão ultrapassar barreiras, elas vão vencer todas as lutas que sobrevêm, tanto no lar como na escola. Essas lutas vêm às vezes de um coleguinha, às vezes de um professor que marca, às vezes um próprio professor que não tem o temor de Deus, faz o bullying com ela. E as crianças sofrem, mas elas têm que ter o coraçãozinho cheio de alegria e de esperança, de que o Senhor Jesus, Ele voltará. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Jesus nos ama e Jesus tem cuidado de nós e Ele voltará para nos buscar. Eu não sei quanto tempo eu gastei, irmã Marlene. Oi? Está dentro do tempo? Está dentro do tempo, graças a Deus. Irmãos, as crianças precisam de nós. As crianças necessitam do nosso olhar.